Boa noite, prazer. Meu nome é Gustavo Caetano. Eu estou aqui para discutir um pouco com vocês a respeito da importância dos cursos de administração, marketing, recursos humanos e logística numa produção, numa carreira industrial. Eu tenho 20 anos de experiência numa indústria manufatureira e o objetivo é trazer para vocês a importância da produção no contexto do país e a importância dos respectivos cursos numa carreira industrial. Gustavo, muito obrigada por você estar aqui conosco na nossa 6ª semana de administração do IESCamp. Gostaria de saber de você qual a importância da cadeia produtiva para os nossos alunos tecnólogos em marketing, logística, RH e de administração. Bom, boa noite. Primeiramente, o prazer é meu de estar aqui presente com vocês da IESCamp. O setor produtivo, na cadeia produtiva, é muito importante, porque basicamente a produção ela agrega um valor, cresce a riqueza do país. Então, sempre onde você tem uma indústria, você tem uma transformação de riqueza, gerando riqueza, trazendo divisas para o país. Nós da Singer temos fábricas em Juazeiro do Norte, no Ceará, em Indaiatuba, São Paulo e em Cardeal, São Paulo, o que é muito importante para o país na geração de emprego, renda e todos o que vem em consequência disso. Gustavo, eu agradeço bastante a sua presença, uma boa palestra para você. Esperamos vocês logo mais às 8 horas da noite. Obrigado, boa noite. Era o público feminino naquele momento. E era interessante porque a mulher ela vivia oprimida, ela era uma peça secundária na família. E naquele momento a mulher começa a ter uma participação na vida econômica da família. Então, com essa liberação do crédito para as mulheres, que era uma coisa estritamente para os homens, a mulher começa a ter uma independência. Então, assim já faz parte desse processo que as mulheres hoje gostam de falar muito, que é a independência em todos os sentidos, de igualdade das mulheres. Tem uma particularidade, e aí é uma particularidade mundial. A Singer foi a primeira empresa a abrir uma indústria, a montar uma fábrica num outro país. Ela foi, no mundo inteiro, a primeira multinacional, ou seja, foi a primeira indústria que criou uma indústria em outro país. No caso, dos Estados Unidos, abriu uma fábrica na Escócia. E aqui um pouquinho do histórico da Singer no país. É muito longo. Se você parar para pensar que em 1888 a princesa Isabel, aquela mesma princesa Isabel da escravidão, ela assina no Rio de Janeiro a autorização para a Singer comercializar as máquinas. Então é uma coisa muito bacana. Em 1905 a Singer obtém o registro para operar definitivamente no país. Em 55 a fábrica de Campinas é inaugurada. Em 68 é inaugurada a fábrica de agulhas em Indaiatuba. Em 97, uma nova fábrica em Juazeiro do Norte, no Ceará, ela é inaugurada. Juazeiro do Norte, para quem não conhece, é a terra do Padre Cícero. Me orgulho muito de Juazeiro do Norte, porque eu vivi lá 7 anos. Em 2005, toda a unidade fabril de Campinas ela é transferida para Juazeiro do Norte. E eu vou tentar aqui passar um pouquinho para vocês por que isso aconteceu. Ou seja, porque Campinas deixou de ter a nossa unidade de fabricação de máquina e ela passou a ser em Juazeiro do Norte. Porque hoje o país passa por um processo chamado de desindustrialização. O que isso interfere na gente, o que isso interfere em cada um de vocês hoje. Como que a gente vai enfrentar isso e como que isso interfere na nossa vida. Em 2007, a matriz administrativa e financeira da Singer passa para a unidade de Indaiatuba, que é onde existe a nossa matriz hoje. Para quem conhece, é logo na entrada de Indaiatuba, na Avenida Getúlio Vargas. A Singer ela é hoje uma empresa, nós temos participação e presença em mais de 150 países, ou seja, é uma multinacional na acepção da palavra. Hoje nós temos uma fábrica no Brasil, ou temos 3 fábricas, unidades de fabricação no Brasil, e temos uma unidade de fabricação na China, em Shanghai.
São as duas fábricas, as duas localidades que tem fábrica da Singer hoje. Mas não é só isso, porque, para vocês terem uma ideia, o mercado de máquina de costura no mundo, anualmente, são 2,5 milhões de máquinas de costura. 2,5 milhões de máquinas de costura doméstica. 2,5 milhões. O Brasil responde por 10% desse mercado. A Singer comercializa no país 230 mil máquinas, 250 mil máquinas por ano. Mas essa toda a produção, ela não é feita somente no Brasil e na China. Nós temos um fornecedor que fabrica a máquina de costura, que a gente costuma chamar de OEM. É um cara que é um out of brand, é um cara sem marca. E ele fabrica uma máquina, coloca a máquina Singer, e a gente compra essa máquina dele e revende. Olha que coisa louca. Então todo mundo compra uma máquina pensando que é uma máquina Singer, e isso não foi fabricado pela Singer. E por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque a fabricação, ela precisa constantemente, e o pessoal de administração aqui deve aprender bastante isso, várias cadeiras, a reduzir os seus custos. Se a gente não tem uma atividade constante, diuturna, de redução de custo, o nosso custo de fabricação fica proibitivo e nós não temos mercado. Então, hoje é provado que a produção na China, quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar que há 20 anos atrás, muita coisa que a gente comprava era made in Japan, era feito no Japão. Depois de 10 anos, isso passou a ser nos tigres asiáticos, Singapura, Malásia. Depois isso passou a ser na China. E hoje, pasmem, é no Vietnã, pelo custo da mão de obra. E esse é um dos motivos que nós saímos de Campinas e fomos para Juazeiro do Norte. Um dos motivos, que foi o custo da mão de obra. Então, a produção, ela tem que buscar, e nós como administradores, não é só numa fábrica de máquina de costura, em todos os lugares, fabricação de envelope, nós temos que buscar redução de custo, um custo menor, e com a Singer também é dessa forma. Bom, o negócio da Singer. Nosso negócio, o nosso core, ele é basicamente máquina de costura, mas ele não é só a máquina de costura, ele tem os produtos que são agregados à atividade de costura, que são as agulhas, o óleo, overlock, máquinas industriais, cortadeiras de tecido, e essa é a nossa segmentação do pessoal de marketing. E o nosso portfólio de produto atualmente são máquinas de costura doméstica, máquinas de costura industrial, máquinas de corte de tecido, agulhas, óleo e peças de reposição. Em primeira mão, no final do ano, nós vamos passar a comercializar também, entrar no mercado de ferro de passar. O mercado de ferro de passar no Brasil, poucas empresas produzem ferro no Brasil. Muitas empresas montam ferro. Então todos os ferros que vocês veem na casa de vocês, Valita, Arm, Black & Decker, Philips, todos esses ferros, Mondial, Mallory, enfim, são montados no país. E assim já vai passar a fabricar também, montar ferros e passar lá em Juazeiro do Norte. Uma previsão aí de 200 mil ferros para o ano que vem, 2013. Bom, alguns fatos e dados sobre a Singer. A Singer é uma empresa líder no seu mercado de atuação, tanto no Brasil como no mundo. Especificamente no Brasil, nós somos responsáveis por 95% das agulhas domésticas comercializadas, 85% das máquinas domésticas comercializadas, 23% das máquinas industriais e 70% do óleo multiuso. Os outros 30% são falsificações. Um pouquinho da parte aí com relação ao marketing da nossa empresa, né? A força da marca Singer, o nome Singer é frequentemente associado ao sinônimo de máquina de costura, com um share aí de 95%, um share of mind de 95%. Ou seja, o share of mind, quando você fala de costura,
qual empresa que vem à sua cabeça? Quando você fala de máquina de costura, o que vem à sua cabeça? É a resposta instantânea. A marca está presente no lar de muitas famílias brasileiras há muito tempo. E a Singer é a segunda marca mais antiga registrada no país. Então, desde quando começou o sistema de registro de marcas no país, a segunda marca registrada no Brasil foi a Singer. Uma coisa muito, muito, muito interessante. Nós somos referência no mercado nacional e internacional. E especificamente no Brasil, ela é a única empresa no qual possui operações, ou seja, possui unidades de fabricação aqui no Brasil. As outras empresas que comercializam máquina, Janome, Brother, algumas outras máquinas, são todas máquinas importadas, produtos somente feitos na China, Vietnã e em outros países. Bom, as nossas instalações. Então hoje nós estamos localizados em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é uma cidade de 270 mil habitantes, localizado no sul do Ceará. É a terra do Padre Cícero, como eu disse, e para quem acompanha, lê Exame, na Exame da semana passada, mostra Juazeiro do Norte como um dos polos de consumo do país. Consumo que está sendo a mola propulsora do nosso. Temos a nossa unidade em Elias Fausto, Cardeal, na divisa, e em Indaiatuba. Para o pessoal de logística, eu também vou falar um pouco. Dá para imaginar a dificuldade de uma logística de ter uma fábrica a 3.000 quilômetros do seu centro de distribuição. O nosso centro de distribuição é aqui na Anhanguera, na Expresso Jundiaí. Então, todos os produtos comercializados por nós são distribuídos a partir daqui de São Paulo. Porém, os produtos são produzidos ou em Juazeiro, ou na China, ou no Vietnã. Então, vou falar um pouquinho aí dessa dificuldade, o que isso interfere na vida produtiva de uma empresa. Um pouquinho das nossas unidades fabris. Nós temos a nossa unidade de máquina de costura. A gente fabrica máquina de costura, pessoal. Nós fazemos, se não 100% das peças, mas internamente uns 70% das peças, desde a injeção de plástico até a submontagem, a tampografia, todos os processos pré-montagem de componentes, a linha de montagem da máquina de costura e a expedição do produto acabado, lá em Juazeiro. São 2 barracões industriais que perfazem aproximadamente 14 mil metros quadrados, barracões de suporte de áreas de apoio. Hoje nós temos 380 funcionários lá em Juazeiro e a nossa capacidade em fabricação são 187 mil máquinas por ano. Isso dá um volume mais ou menos aproximado de 20 mil máquinas por mês. Mês maiores, 20 e pouco, mês menores, 17, 18 mil máquinas. Bastante máquina, né, pessoal? Fico imaginando onde que vai tanta coisa. Mas 20 anos que me pergunto isso, 20 anos que vende bastante máquina. Nós temos a nossa unidade em Indaiatuba, ali na entrada de Indaiatuba, na entrada principal. É uma unidade industrial de 7 mil metros quadrados. Nós temos 205 funcionários, é uma fábrica um pouco menor, porém é uma fábrica altamente produtiva, porque o produto, a agulha, ele tem uma particularidade muito grande, ela é uma velocidade do processo muito grande. Para você ter uma ideia, nós fabricamos por dia 850 mil agulhas. 850 mil agulhas. Então, 1 minuto de produção parada ou 1 hora de produção parada é um desastre muito grande mesmo. Ou peças defeituosas geradas num curto espaço de tempo significam 50, 60 mil agulhas por dia. É uma particularidade do processo. A nossa capacidade de produção são 160 milhões de agulhas por ano. Um pouquinho mais do que isso atualmente. Nós temos nossa unidade em Cardeal.
Cardeal, nós temos uma área total de 24 mil metros quadrados, são 95 funcionários e uma capacidade de produção de 7 milhões de unidades de óleo por ano, tanto do 100 ml como do 1 litro. São os dois produtos que nós fabricamos lá. Pessoal, eu não falei para vocês, peço desculpa, até um pouco dessa não profissionalização da palestra, mas vocês fiquem à vontade para fazer pergunta ao final da palestra, tá bom? Eu vou abrir um tempo e o que vocês tiverem de dúvidas, sintam-se à vontade, que eu terei o maior prazer de responder para vocês. Bom, quem compra nossas máquinas de costura? 62% do nosso mercado, isso daqui, pessoal, não é a Singer mundial, é somente a Singer do Brasil. Então, quem compra as nossas máquinas produzidas em Juazeiro do Norte? 62% vai para o mercado brasileiro, 12% para os Estados Unidos, 14% a INSAT, é uma nomenclatura interna, mas ela significa América do Sul, South America Trade, são 14%, 7% no México e 5% para outros. América do Sul, América Central, Guatemala, Panamá, El Salvador e alguns outros países. As nossas agulhas, 47% vai para o Brasil, 9% para os Estados Unidos, 13% para a América do Sul e o resto para alguns exemplos que eu vou tirar da Singer, obviamente, que é a minha base de experiência. Mas por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui hoje para entender um pouquinho o que é isso? O que é isso, a produção? Por que é tão importante a produção para nós? Qual é a importância do curso que eu estou fazendo, marketing, administração, RH, logística, no processo produtivo? Eu aqui, absolutamente, não sou especialista em marketing, não sou especialista em RH, não sou especialista em logística, até em logística um pouquinho, mas o meu objetivo não é entrar em questões de marketing e 4Ps e explicar para vocês em absoluto. Eu quero sim pegar algumas partes do curso de vocês, para vocês se atentarem o quão isso é importante no processo produtivo e talvez, por que não, direcionar vocês. A carreira na indústria é uma carreira muito, muito, muito bonita, uma carreira muito boa, é uma carreira promissora e que o país precisa muito, 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 muito. Hoje nós estamos de frente a uma situação que os especialistas chamam de desindustrialização. Mas, Gustavo, o que é isso, desindustrialização? Desindustrialização nada mais é do que o país perder a capacidade produtiva dele. O país passa a não produzir determinado bem. Por exemplo, se nós fecharmos a nossa máquina de costura, nós não teremos mais fábrica no país. E nós vamos passar a ser totalmente 100% do mercado externo, 100% do produto importado. Isso é uma coisa que, para nós, quando a gente está ali na ponta comprando, pode ser muito boa. Mas, se a conjuntura macroeconômica do mundo, se estoura uma bomba, se tem uma guerra, se a história muda um pouco, a situação do país, que é totalmente dependente de importação, ela é muito frágil. Porque se o dólar não ficar competitivo para importação, o custo da máquina de costura, e aí você pode falar do custo do tablet, do iPhone, do sapato, do tênis de vocês, sobe astronomicamente. Ou seja, um país que perde a sua capacidade produtiva, ele perde totalmente o know-how de como fazer as coisas. Um país que perde uma fábrica, não recupera mais essa fábrica. Por quê? Quando eu movo minha fabricação para um outro país, eu estou movendo totalmente em conjunto com esse movimento, todo investimento que eu fiz. Aquela fábrica que ficou para trás, em 2, 3 anos, fica obsoleta. Novos equipamentos são desenvolvidos pelo mercado para ficarem modernos, mais rápidos. E isso quem está ficando é o meu concorrente lá fora. Então o país precisa olhar muito para o setor produtivo. E não é à toa que a Dilma ontem
lançou um programa aí de aumento dos impostos de 100 produtos, e mais 100 produtos virão na sequência, exatamente para tentar proteger a indústria brasileira. Não é a forma correta de proteger, porque a nossa indústria ela não é competitiva, não é por nossa culpa, não é por nossa capacidade, e sim pelos custos do nosso país. Mas é uma forma de deixar o produto que importa mais caro, consequentemente vamos usar o produto nacional. Porém, a gente vai comprar ambos um pouco mais caro, nós, consumidores. Mas é uma forma e o governo está muito preocupado. Então, esse é o meu objetivo. Meu objetivo hoje aqui, bastante humilde, é despertar uma centelha na cabeça de cada um. O que é isso? Eu tenho uma mania comigo, até pela minha história que eu tenho, de olhar essa caneta aqui e eu fico imaginando como isso foi produzido. Quais processos que isso passou, quantas pessoas usaram para montar isso, por que a gente compra um tênis feito no Vietnã e esse tênis no Vietnã é muito mais barato que um tênis fabricado aqui no nosso país, por que um sapato comprado no Vietnã é mais barato que um sapato feito em Franca, qual é o motivo disso? Então, o objetivo nosso é despertar aqui em vocês uma centelha desses porquês e verificar qual a influência do curso que eu estou fazendo, tecnólogo, bacharelado, enfim, qualquer fala um pouquinho de produção, a gente está sempre por trás dessa palavra, trazendo consigo a geração de riqueza. Sempre quando a gente produz alguma coisa, a gente agrega o nosso trabalho, o nosso labor a uma matéria-prima, e essa caneta que antes era um aço que foi dobrado, hoje ela é uma caneta no qual eu aponto. Aquele aço que tinha um valor X, hoje eu vou comprar essa caneta que aponta com um valor Y. Ou seja, eu agreguei valor ao produto, eu transformei, eu gerei riqueza. A diferença de produção e comércio é exatamente esta. A produção, ela gera riqueza. O comércio, ele troca riqueza. E eu não estou sendo aqui, em absoluto, leviano de falar que o comércio não é importante. Não é isso. O comércio é muito importante. Por quê? O comércio é quem resolve o seu produto. O comércio é necessário, é a ponta. Porém, um país, ou uma cidade, ou um bairro, que é somente baseado em comércio, ele não está gerando riqueza, ele está trocando a riqueza. O comerciante, quando compra um sapato, ele agrega ali naquele sapato a sua margem, o seu custo de venda, e ele vende por um preço maior. O sapato em si não teve nada agregado a ele na operação do comércio. Essa é uma coisa muito, muito louca. Semana passada eu li que um dos produtos que a Dilma aumentou o imposto ontem foi batata. Mas que raios a Dilma aumentou o imposto na batata? A Dilma aumentou o imposto na batata porque o Habib's fez uma importação de batata da Bélgica. Se não me engano, 800 toneladas de batata da Bélgica. Nós temos aqui países próximos nossos, ou mesmo no Brasil, fabricantes de batata. E a nossa batata é mais cara do que uma batata que eu trago da Bélgica pelo oceano para fazer a batatinha que a gente come. Ou seja, o que a Bélgica está modificando na batata ou está gerando aquela semente em uma batata colhida melhor do que nós. Está agregando essa riqueza. Então, isso é muito, muito, muito importante. Nós temos um exemplo no país, nós temos um estado que é Belém, que é o Pará, mais precisamente ali próximo de Belém, Carajás. Carajás é a maior mina que existe no mundo de minério de ferro. O porto de São Luís é um porto que não tem mais capacidade, somente para minério de ferro. Minério de ferro é a matéria-prima que é extraída da terra e que depois de processada, depois de produzida, depois de gerada riqueza, agregada valor, produz tudo que vocês têm de aço perto de vocês. Tudo, essa cadeira, esse tripé,
tudo. Agora, a pergunta é, como eu tenho a maior mina de minério de ferro no país e eu importo um aço que a gente chama de trefilado. Um aço trefilado é uma barra, ou um aço laminado, que é uma lâmina. E o carro é feito de aço laminado, muitas coisas é feito. E como que eu importo isso da China mais barato do que eu faço no país? É muito interessante, porque o custo da tonelada do minério de ferro lá em Carajás são 88 dólares por tonelada. Eu mando isso para a China processa numa siderúrgica, trefila, lamina e traz isso com 584 dólares. Ou seja, eu gastei uma mão de obra, eu gerei emprego para fazer esse aço laminado, esse aço trefilado. Aonde eu gerei esse emprego? Aonde eu gerei essa riqueza? Na China. Por qual motivo eu não abro uma siderúrgica no país? Eu não vou discutir os motivos aqui, eu só estou querendo colocar na cabeça de vocês a importância que tem a agregação de valor de um produto de 88 dólares a tonelada, que tem sim um processo produtivo de extração. Well, my friend, the time has come to raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done, let the music play on.